tá rolando. Serei católico até o fim. Orçamento de Deus. Isso, Meu pai é a pessoa que entra. Sim, A Mari. rápido. Oi, Mari. Mari. A Mari, arquiteta. Celinho. Pedro Gaspar. Nome Messias. Aí ela disse oi. Yasmin de Petrolina. Ah, meu namorado. Ela não. Ela Gaspar gente tá também? conversando. Oi, Feiosa. Mariana sempre carinhosa comigo. Sua bênção, padre. Muitas pessoas. Deixa eu levantar o áudio. Bora lá? Sua bênção, padre Vicente Sampaio. Vicente Sampaio. Opa. Isso aí. Padre ou Vicente? Eu escrevi sua bênção, padre Vicente Sampaio. Às vezes é o nome da pessoa. Não, mas não foi o nome dele, foi uma mensagem que ele escreveu. Tornão. Bem, boa noite, povo de Deus. Vamos começar aqui a nossa live que antecede a nossa Semana Santa. Vamos hoje aí partilhar um pouquinho, né, a nível de catequese, de conhecimento, mas também de preparação, né? Então nós estamos aí às portas dessa grande semana, a Semana Santa, que vamos começar já nesse domingo de Ramos. Então vamos tentar hoje não só esclarecer algumas dúvidas, né, mas também nos preparar espiritualmente para viver bem este momento, né? Estou mais aqui uma vez acompanhado pela nossa apresentadora, Lídia Berenice, minha família aqui, mais uma vez envolvida na produção. Vocês vão escutar uma zoeira diferente aí hoje na live, porque nós estamos equipados aqui hoje com um super ventilador para dar uma soprada aqui. Tá vocês vão difícil. ver um efeito no cabelo da Lídia de vez em quando. Mas é porque está muito quente e a gente tem que fechar a casa tudo aqui por causa da barulheira aqui, cachorro, periquito. Então a gente dá uma fechada, sua e vamos ter a zoeira aqui do ventilador. Mas vamos começar então com a nossa oração, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, nossos padroeiros, Santa Teresinha, São Vicente, São Carlos, possam abençoar este nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. São Carlos Borromeu, Rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos fazer hoje mais uma vez, como das outras vezes, uma pequena exposição antes, né, das perguntas. E aí, na medida que o padre for falando, for explicando, se você for tendo alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta. Temos aqui algumas perguntas que já foram mandadas durante o dia, né, na caixinha de perguntas, nós vamos respondê-las. E na medida que a coisa for acontecendo, eu espero que já vá clareando. Algumas das perguntas, inclusive, já foram até feitas, né? Eu hoje vou dividir a exposição em dois momentos. Eu vou tentar colocar primeiro um fundamento do Antigo Testamento,
para os eventos que nós vamos estar vivendo. E depois eu vou fazer uma explicação mais pontual de cada uma das celebrações. Então vamos dividir aí no início da Semana Santa, né, o Domingo de Ramos. Depois nós vamos olhar com mais cuidado para o Tríduo Pascal, que é a quinta, a sexta e o sábado santo, encerrando assim com a grande celebração da Vigília Pascal, também do Domingo de Páscoa. Né? Então vamos olhar primeiro lá para o fundamento. Né? É importante a gente entender a origem disso que a gente celebra. É claro que não dá para colocar assim algo pontual. Ah, foi esse evento aqui, vamos direto no ponto, né? O evento da Páscoa dos judeus, que fundamenta tudo que nós estamos celebrando. Não, né? A fundamentação está em toda a história da salvação, né? Tanto é que durante a celebração da Vigília Pascal, quando ela é celebrada assim, em toda a sua plenitude, a gente acompanha ali a narrativa, ao longo de 7 leituras no Antigo Testamento, de toda a história de salvação, né? Mas vamos olhar então de uma maneira mais pontual, sim, para esse evento, né? O evento pascal do Antigo Testamento. O que é importante ali nesse evento do passado a gente entender, né? Ali acontece uma libertação do povo, uma libertação de uma escravidão, a escravidão que o povo sofria no Egito, né? Mas da escravidão, o importante notar é o quê? É que o povo sofria, o povo tinha consciência do seu sofrimento, mas o povo também era incapaz de resolver essa situação. Então vem aí uma intervenção divina, né? Deus chama Moisés, escolhe Moisés, capacita Moisés e o envia para que ele pudesse operar essa libertação, né? Mas a gente vai vendo ali de maneira explícita, né? Como que Deus atua em diferentes momentos. Da mesma forma, a gente já vamos fazendo assim, né, um paralelo com o Antigo e o Novo Testamento que fica mais fácil, a gente vai vendo como que nós, o ser humano, né, no geral, vivíamos, vou colocar no passado porque é o ideal, né? Vivíamos uma escravidão, não para um poder político apenas, mas para um algoz muito mais terrível, né? O diabo, o inimigo, né? Então, a nossa escravidão não era para uma instituição política, era para o pecado, né? A nossa punição não era apenas um sofrimento temporal, era um sofrimento para toda a eternidade, para o qual estávamos destinados, né? Então, ali também é algo que não está no nosso poder de nos libertar. E aqui começa a fazer mais sentido o que nós vamos celebrar, né? Nós cometemos um pecado, não digo nós assim a humanidade, né? Nós cometemos uma ofensa a Deus, uma desobediência, que não pela nossa capacidade, mas por aquele a quem ofendemos, era um atentado, uma ferida de dimensões assim infinitas. Então a gente precisa comparar isso, por exemplo, quando a gente ofende pessoas de uma hierarquia diferente, né? Uma coisa seria, não sei, o crime que eu cometeria em ofender a Lídia, minha sobrinha, né? Não sei, briguei com ela, ofendi ela, xinguei ela. Talvez a maior consequência que eu ia ter era ela ficar emburrada comigo, não sei, talvez eu receber uma repreensão do pai dela, alguma coisa. Mas agora se a gente vai subindo na hierarquia, né? O que seria ofender, não sei, um vereador? O que seria ofender publicamente um prefeito? O que seria ofender aí um presidente, né? O que seria ofender o Papa? Então, na medida que a gente vê aí uma hierarquia de poder nas pessoas, a gente vê que as consequências seriam mais complicadas, né? Então, tanto é que no caso do Papa, se eu agredisse o Papa fisicamente, eu era imediatamente excomungado, né? Claro que isso não acontece com o padre, né? O padre você pode agredir aí que não tem problema. O máximo que vai acontecer ele ainda tem que te perdoar na confissão, né? Mas o Papa é um pecado grave que você é excomungado da igreja por agredi-lo fisicamente. Então, da mesma forma que agredir pessoas em uma diferente hierarquia causa uma consequência mais terrível, agora imagina se a dignidade da pessoa ofendida é infinita. Nós estamos falando de Deus, né? Então, o pecado cometido por o homem não tem como ele ser reparado pelo homem. Por quê? Porque nós, por natureza, somos finitos, limitados. E todas as nossas ações também, consequentemente, são finitas, limitadas. Então, como seria possível que nós reparássemos um dano infinito se nós somos finitos, né? E aí que entra o grandioso mistério, né? Agora que a gente tem que dar uma pausa aqui no Êxodo, dar um salto lá no início da redenção propriamente dita, né? Enquanto história, na encarnação. Então, no momento em que Jesus se encarna, e aqui nós estamos falando já da proximidade do Natal, já não é mais nem Páscoa nem Quaresma, né?
Mas no momento que Jesus se encarna, o que acontece ali? Acontece um evento extraordinário que nem sempre a gente está atento à grandeza disso. Deus, que é infinito, que é todo-poderoso, ele assume a nossa humanidade. Ele se faz um de nós. No momento em que ele une a natureza limitada humana à sua natureza infinita, divina, ele concebe ali a possibilidade de algo que antes era impossível. Porque sendo ele verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, então ele pode conceder a um homem, Jesus Deus, a possibilidade de realizar ações de valor infinito, que antes para nós, meros mortais, isso era impossível de acontecer, né? Agora a gente volta para o Êxodo e começa a ver o evento pascal do Êxodo, né? No Êxodo, então, um cordeiro é sacrificado. Esse cordeiro é sacrificado para garantir a salvação daquele povo, naquela terra, ainda terra de escravidão, quando da passagem desse anjo aí, né? Esse anjo que passaria aí traria a morte para todos os primogênitos de todas as casas. Então aquele sangue daquele cordeiro que é passado, né, nos portais das portas daquelas casas, ele era então como que uma garantia para aqueles que estavam naquela casa, né? Mas é bom notar que são duas coisas diferentes. Não é só o sangue que foi derramado que é uma garantia, né? Mas é a morte que provocou o derramamento daquele sangue. Então aquele cordeiro, ao ser morto, ele foi morto também de maneira vicária. Ele foi morto no lugar daqueles que estavam dentro daquela casa, né? Para que aquele povo pudesse, enfim, encontrar a salvação. Por fim, aquele povo pode sair da terra do Egito, atravessam as águas do Mar Vermelho, vão em direção à sua terra prometida, né? Então, isso aí é o que na teologia bíblica nós chamamos de prefiguração, né? Ou seja, é uma imagem. Aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento era apenas uma sombra de uma realidade muito mais concreta. Que realidade é essa? É a Páscoa que nós celebramos, né? A Páscoa que foi celebrada, foi instituída por Jesus, né? Então agora nós não temos mais um povo na escravidão do Egito. Nós temos todos nós na escravidão do pecado. Nós não temos mais um cordeiro, um animalzinho sendo assassinado e os portais sendo ali marcados para que o anjo passasse e a morte não entrasse. Nós temos agora o verdadeiro Cordeiro de Deus, né? Aí a gente faz lembrança dos primeiros versículos do Evangelho de São João, quando João Batista aponta Jesus e diz, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Frase essa que nós celebramos em toda a Santa Missa, nós a repetimos, né? O sacerdote apresenta ali já Jesus, já não é mais o pão, é a hóstia consagrada. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então agora Jesus, ao dar a vida por nós, ele assume o papel que tinha sido prefigurado lá no Antigo Testamento. Ao morrer naquela cruz, ele concede para nós uma salvação infinitamente maior do que aquela conseguida por aquele sangue daquele cordeiro marcado naqueles portais, né? Por quê? Jesus agora está fazendo por nós aquilo que para nós era impossível. Ele, como homem, Deus sim, mas como homem, ele oferece um sacrifício de reparação pelo pecado de todos nós. E esse sacrifício é aceito por Deus. Por quê? Porque se trata de um sacrifício oferecido por um homem, Jesus homem, mas de valor infinito, proporcional ao tamanho da ofensa que Deus tinha recebido. Por isso que não é necessário mais um sacrifício, né? Por isso que não tem que ser feito mais nada da parte de Jesus. Porque aquele sacrifício que ele oferece verdadeiramente encerra a conta, zera a conta, né? Concede para nós o perdão de todos os nossos pecados, né? Então esse é o vínculo que existe entre a origem no ano passado, no Antigo Testamento, e a instituição de Jesus no Novo Testamento, como nós vemos nos Evangelhos, né? Eu acho muito interessante, assim, a criatividade que Deus tem de fazer as coisas, de pegar uma coisa que o homem fez de ruim e transformar ela numa coisa boa. Assim como ele também tem a criatividade de pegar uma coisa que foi feita antigamente e fazer de novo e mostrar pra gente, olha, era assim, agora é assim. Sim. Eu acho muito interessante isso, igual a questão do cordeiro mesmo, do sacrifício. Mostrar, agora eu não quero mais esse cordeiro, agora eu quero esse cordeiro aqui, que é Jesus, né? Exatamente a maneira de Deus ir preparando o seu povo, né? Então as festas que nós celebramos hoje na igreja, né? A nossa Páscoa, Pentecostes,
são festas que elas faziam parte da cultura judaica. E E Deus ele pegou aquelas festas naquele tempo para prepará-los. De forma que chegando num momento de uma compreensão plena da revelação, aí é o momento onde Jesus chega, agora realmente faz sentido para que esse povo entenda o que aconteceu lá no passado. Agora vamos dar talvez uma navegada um pouco mais breve, né, sobre as celebrações que nós vamos ter. A primeira peculiaridade das celebrações da Semana Santa é que a Semana Santa ela tenta apresentar para a gente, de uma maneira assim, bem concreta, uma certa cronologia dessa última semana de Jesus Cristo, né? Então, ela está dividida e as celebrações estão divididas de uma maneira que a gente tente reviver de uma maneira pontual os momentos de Jesus, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. De fato, a entrada de Jesus em Jerusalém acontece mais ou menos uma semana antes da sua morte. Uma semana, assim, tipo alguns dias, né? Porque realmente a entrada dele se dá ali num domingo e a morte dele se dá numa sexta. Depois a gente tem a Quinta-feira Santa. Então a Quinta-feira Santa, naquela noite onde Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, acontece a prisão de Jesus. É isso que nós vamos celebrar no final da celebração da Quinta-feira Santa, chamada Missa da Ceia do Senhor, né? Já é o início do Tríduo Pascal. Depois, nas nossas igrejas, quando podíamos fazer isso, né, Jesus ele era transladado do sacrário, né? Ou seja, o sacrário ficava vazio. E nós pegávamos ali as partículas que foram consagradas, né, Jesus Eucarístico, e levávamos ele para um outro lugar, né? Seria uma sala preparada. E ali Jesus ia ficar em adoração, desde a noite de quinta-feira até o momento da sua celebração da adoração da Santa Cruz na sexta. É o momento em que Jesus fica na cadeia, desde a quinta-feira à noite até na sexta-feira, quando ele vai para o caminho da sua crucifixão, né? Então ali a igreja tenta proporcionar para nós a oportunidade de viver um tempo de intimidade com Jesus, nesse momento em que ele foi abandonado pelos seus mais íntimos, né? Os discípulos que foram chamados para rezar com ele, dormiram lá durante esse momento, e Jesus fica sozinho, né? Então aquelas palavras de Jesus, né? Não fostes capazes de velar uma hora comigo, são palavras que ecoam nos nossos ouvidos desde o início da igreja, né? Para que nesse momento a gente viva essa adoração com Jesus, né? Depois, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, a gente tem a adoração da Santa Cruz, né? Chamada também de celebração da paixão do Senhor. Então, é o momento da morte de Jesus, né? O momento da crucifixão e o final ali da vida terrena de Jesus. Então, ali é uma celebração bem mais triste, bem mais mórbida, realmente, né? Onde não há consagração da Eucaristia, né? Ali a gente comunga a Eucaristia que foi consagrada na quinta-feira. Depois, a igreja entra num chamado silêncio, né? Então, é literalmente um luto pela morte de Cristo, né? Geralmente, nas nossas comunidades mais, assim, com essa devoção das procissões, graças a Deus a nossa paróquia, desde a sua origem a tem, a gente faz as procissões do Senhor Morto, né? É literalmente o velório de Jesus, né? E aí a igreja permanece em silêncio. E ela permanece nessa preparação para celebrar a sua ressurreição, né? A Páscoa de Jesus. Então lá na noite de sábado para domingo, que é o momento da ressurreição, né? Então Jesus não ficou 3 dias morto, né? Ele ressuscita ao 3º dia, né? Se a gente for aí cronometrar as horas que Jesus passou morto, provavelmente não vai dar 2 dias inteiros, né? Aí a gente vê até essa urgência dele, né? Esse desejo de vir à vida para trazer a salvação a nós, né? Então Jesus ali morre na tarde de sexta, passa ali a noite de sexta, depois o dia de sábado, e na madrugada de sábado para domingo acontece a ressurreição, né? Aí nós celebramos as nossas chamadas vigílias pascais, né? É a máxima celebração da igreja, né? É a celebração não só maior no tempo, mas a mais nobre em todo o seu conteúdo, né? Então são celebrações longas, onde a gente ali tem toda uma simbologia que precisa ser compreendida pelo povo de Deus, né? A igreja começa com as suas luzes apagadas, quando se é possível o povo está fora da igreja, o fogo é aceso, uma fogueira, aquele fogo é abençoado, a gente acende o círio, que é a imagem do Cristo ressuscitado, né? Depois aquele círio adentra a igreja, na medida que ele adentra, a sua chama vai acendendo as chamas de cada um dos fiéis, né? Então essa luz que vai se dividindo e ela não perde nada do seu fulgor,
Depois, a hora que o sacerdote entra com o círio, aí se dá continuidade nessa celebração. Né? A gente escuta toda a história da salvação, são 7 longas leituras do Antigo Testamento. Desde quando o mundo foi criado. Exatamente. Primeira leitura é a criação, o primeiro relato da criação do primeiro capítulo do Gênesis, né? Depois passamos pelo sacrifício de Abraão, do filho de Abraão, de Isaac. Depois a gente vê a trajetória da primeira Páscoa, do Êxodo. Depois a gente ouve ali algumas leituras ali dos profetas, né? Fazendo essa referência, como que esse sacrifício já estava profetizado no Antigo Testamento. Por fim, a gente chega na leitura de São Paulo, né? E concretizamos a liturgia da palavra com o Evangelho da Ressurreição, né? Cada ano A, ano B, ano C, tirado de um dos evangelistas, né? Marcos, Lucas e Mateus. Depois, nessa celebração também, nós temos a bênção da água, que vai ser utilizada em todos os batismos ao longo do ano, né? É uma celebração belíssima. A gente renova as promessas batismais. É possível que nessa celebração os catecúmenos, né, os adultos que se prepararam, possam ser batizados também nessa celebração. Então, verdadeiramente, é o momento mais forte da fé dos cristãos, né? Que começa ali no Domingo de Ramos, que já é essa entrada de Jesus em Jerusalém, e vai se concretizar até no sábado de Aleluia, né? Lembrando que ali no final, a quinta, a sexta e o sábado, é o chamado tríduo pascal, né? Não é que é uma missa só, né? A missa começa quinta-feira e acaba no sábado de Aleluia, né? Então é até um pouco estranho dizer isso, né? Mas a gente pode dizer que existe uma unidade dentro dessas 3 celebrações, né? Elas estão bem ali interligadas. A gente tem a celebração na quinta-feira, que não tem uma bênção final. Ela termina com a transladação de Jesus para o Santíssimo, que fica na salinha à parte. Na sexta-feira, a adoração na cruz não começa como a gente costuma normalmente celebrar as nossas celebrações, sempre em nome da Santíssima Trindade. A adoração da Santa Cruz ela começa com silêncio. O sacerdote entra, se prostra, se levanta, não tem cântico de entrada, não tem nada. E ali ele dá continuidade nessa celebração, né? Também não tem bênção final. E depois a conclusão do tríduo se dá realmente com a vigília pascal. Nesse momento onde a gente pode realmente voltar àquela alegria da Páscoa, né? Que foi deixada um pouco na quaresma, né? Diga-se de passagem, acho que nunca tivemos uma quaresma tão triste como essa na nossa vida, né? Tão mórbida. Espero, e é isso que agora eu gostaria de chamar a atenção, e esse é o último ponto da minha exposição, antes da gente entrar nas nossas perguntas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? A Páscoa, para nós cristãos, ela não só é a festa mais importante, mas eu gostaria de usar uma palavra talvez até um pouco estranha para se referir às celebrações, né? Mas gostaria de usá-la, né? Com bastante aspas, né? São as celebrações mais poderosas da nossa fé, né? Nós vamos viver a chamada a grande semana, né? É a semana mais santa da nossa fé. Por isso o nome, Semana Santa. Então eu gostaria de agora chamar a atenção para vocês fiéis, para que a gente olhasse para essa Semana Santa como uma oportunidade. Uma oportunidade de, já que a Semana Santa ela é assim, é como que uma repetição da cronologia daquilo que aconteceu com Jesus, a entrada em Jerusalém, a sua prisão, a sua paixão, mas também a sua ressurreição, que nós pudéssemos nos unir enquanto cristãos para viver essa Semana Santa suplicando a Deus esse grande milagre que o nosso coração anseia, né? Eu acredito que o Papa ele tem demonstrado isso de muitas maneiras. Como ele tem rezado, como ele tem suplicado, como ele tem convocado a igreja para suplicar por essa pandemia. Eu acredito que é uma obrigação nossa de cristãos nos unirmos a ele nesse momento que é o momento mais forte da nossa fé, né? Então que nós sejamos capazes de viver essa Semana Santa, eu acredito que sem nenhuma dificuldade, com muito sofrimento, com muita angústia, com muito medo, com muita preocupação, que isso aí são realidades próprias da Quaresma e da nossa Semana Santa, né? Mas que nós não nos prendamos só a isso. Senão nós vamos chegar no sábado de Aleluia e o nosso sábado de Aleluia vai continuar sendo velório. E não é para si, né? Não é que nós vamos ficar alegres aí com a epidemia, mas que nossas súplicas sejam uma súplica fervorosa. Suplicando a Deus que nessa Páscoa, que a sua ressurreição, celebrada por nós mais uma vez, possa emitir uma luz que possa nos libertar desta prisão que nós estamos vivendo. Eu acredito que nós nunca nos sentimos tão cativos fisicamente como estamos nos sentindo agora. Mas é bom lembrar que essa
nossa prisão domiciliar, talvez é apenas uma imagem para nos recordar. Talvez cada um de nós ainda esteja carregando aí grilhões de uma escravidão muito mais terrível, que é a escravidão do nosso pecado. Então, por isso eu acredito que nós deveríamos, nessa Semana Santa, nos esforçar muito para buscarmos viver dias de santidade mesmo. Se você tiver oportunidade, tiver possibilidade, faça uma boa confissão nessa Semana Santa. Aproveite as oportunidades. Entra no site da diocese, verifica lá os links das paróquias. Todos os padres estão postando opções, oportunidades. Eu já vi aí 2 paróquias que estão organizando um drive-thru de confissões, padres que estão atendendo durante o dia, durante a semana. Eu vou estar atendendo durante os finais de semana, e dependendo como for a procura nos finais de semana, eu vou aumentar essas confissões durante a semana também. Mas eu quero ver como que vai ser a demanda nesses dias, né? Mas é uma oportunidade para que você, então, purifique o seu coração, tire essas amarras, para que assim o sacrifício que vai ser oferecido por nós seja um sacrifício menos indigno, seja uma súplica mais pura, seja uma súplica mais agradável a Deus, né? A gente não pode também tirar da nossa história de salvação essa perspectiva do povo de Deus, que não é que eles olhavam para as situações de angústia deles e viam, ai, Deus nos castigando. Não era só essa visão, né? Era uma visão um pouco mais profunda. Nossos pecados trouxeram essas consequências para nós, né? Aquele povo de Deus que na caminhada do deserto, né? Para mim são palavras muito duras do povo de Deus, né? Num dado momento eles chegam para Moisés e dizem, né? Por que você não deixou a gente morrer no Egito? Tirou a gente de lá para morrer aqui no deserto. Não tem água, não tem nada, nem comida. Nós estamos com nojo desse maná aqui que está caindo do céu, né? Gente, olha que palavra dura, né? A palavra desse povo, nós temos nojo desse alimento. É um alimento que no Antigo Testamento tem imagem do quê? Da Eucaristia. Quantos e quantos de nós talvez aí participamos das missas, fomos para as missas, participamos das celebrações e fomos talvez com má vontade, fomos talvez, não é possível, gente, tem que ir na missa de novo hoje. Nossa, mas que calor dentro dessa igreja. Essa missa não acaba. Não sei o quê. De novo. Quantos de nós talvez não fizemos exatamente essa experiência do povo de Deus? Estamos com nojo desse alimento, né? Tudo aquilo que a igreja disponibilizava para nós, né? E agora o que nós temos? Nada. Nada. Somente a nossa fé. Somente a possibilidade de ir para um celular aí poder assistir uma missa, poder ouvir uma palavra de consolo. Mas aí naquele momento, Moisés clamou por aquele povo, né? Assim como nós sacerdotes hoje estamos clamando. E graças a Deus não estamos sozinhos. Quantos dos nossos estão rezando conosco? Nossas famílias, nossos amigos, o povo de Deus. Então nessa Semana Santa nós vamos nos unir a este novo Moisés do nosso tempo, o nosso grande intercessor, que é o nosso Papa Francisco. E unidos a ele nós vamos elevar a Deus esse clamor de que ele nos liberte dessa miséria. E assim como lá no passado, Moisés erigiu aquela serpente de bronze, né? Colocou ela naquela haste, e todos aqueles que voltaram o olhar para aquela serpente eram curados daquelas serpentes. Nós vamos ter a oportunidade de, na Sexta-feira Santa, voltar os nossos olhares para a cruz. Vamos ter a oportunidade de beijar as nossas cruzes, de fazer ali um gesto de adoração, não ao madeiro, não ao metal, não ao gesso, mas a Cristo, que sabemos estar ali representado nos nossos crucifixos. E ali talvez nós vamos poder receber de Deus mais uma vez, como aquele povo recebeu, essa grande graça de nos libertar dessa pandemia, de nos libertar dessa situação tão angustiosa e tão terrível. Então que você possa se organizar com a sua família, né? Essa semana eu estava comentando aqui em casa, comentava com a Lídia, com meu irmão, minha cunhada, Ana Clara, minha filhada, que eu estava com uma visão um pouco estranha, né? Porque aqui em casa, graças a Deus, o povo aqui é mais católico que eu. Então a gente reza junto todo dia, a gente tem a missa, a gente reza o terço, a gente reza o ofício, e a gente para fazer essas coisas. Mas depois eu fiquei pensando, gente, e nos lares que não está acontecendo isso, né? E nos lares aí onde um adolescente, talvez, não sei, pega o celular e vai pro quarto assistir a missa. Talvez o pai está assistindo aí o jornal na televisão, a mãe está preocupada com outra coisa, o irmão está não sei aonde. Talvez é só uma esposa que está lá na área tentando assistir uma missa, ouvindo. Então, e aí gente movimentando na casa, coisa acontecendo. Então, não sei como está acontecendo na sua casa. Espero que não. Mas se estiver acontecendo, o conselho que eu te dou agora
É claro que ele é gritante para a Semana Santa, mas depois que ela passar, também vamos ver o que a gente pode organizar, né? Mas a princípio, para a Semana Santa, tenta ver se você consegue parar a sua casa para esses momentos de celebração, né? A gente anunciou aí no Instagram todos os horários das nossas celebrações. Depois no final a gente vai estar repetindo, avisando aqui. Mas tenta ver se você consegue organizar as celebrações da sua casa, né? Então cada celebração ela vai ter uma peculiaridade. Por exemplo, o Domingo de Ramos, né? A gente já avisou, colocou aí as possibilidades, né? Tenta ver se você coloca ramos no portão da sua casa, na porta da sua casa, para que as pessoas passando vejam, né? Nossa, tem um católico ali, né? Hoje é domingo de Ramos, porque senão o povo não vai lembrar. Não é aquele povo que é meio desligado, é meio assim. E foi uma coisa que a gente estava até comentando aqui, que antes o povo de Deus, isso era uma coisa muito forte, né? As portas marcadas. E não vai ser para um anjo passar, né? E disseminar a morte, mas para as outras pessoas verem como representação pública. Olha, aqui mora um católico. E evangelização. Evangelizar. Então, domingo de Ramos, prepara os ramos na sua casa. Depois, na quinta-feira, a celebração, né? Onde nós vamos ter a instituição da ceia do Senhor, né? A paróquia está possibilitando para as pastorais a possibilidade de viver essa vigília de adoração, né? Desde o encerramento da Santa Missa, a nossa missa na quinta-feira vai ser às 19h30, até às 3 horas da tarde no domingo, quando vai ter a celebração da adoração da Santa Cruz, né? Então as pastorais estão se dividindo, cada pastoral está pegando um horário, né? Então a minha pastoral vai fazer essa vigília das 4 horas da manhã às 5 horas da manhã. Então se você faz parte dessa pastoral, da sua casa, você acorda, você levanta, você vai rezar um terço, você vai fazer a sua adoração ali mesmo à distância, né? Agora se você não participa de nenhuma pastoral, não tem problema, mas tenta se comprometer com Jesus, né? Elege um horário, escolhe um horário e fala, não, esse horário eu quero passar em oração para estar com o Senhor, né? Na sexta-feira, na adoração da Santa Cruz, que vai ser às 3 da tarde, tenta organizar uma mesa, né? Deixa uma vela preparada, prepara um crucifixo, não só uma cruz de madeira, um crucifixo, né? Jesus. Com a imagem de Jesus. E participa da celebração ali próximo desse crucifixo, né? No final da celebração, nós vamos fazer a adoração da Santa Cruz, né? Que é um beijo que se dá à cruz em sinal de amor, de zelo, de gratidão a esse Deus que deu a vida para nos salvar. Você vai poder fazer esse gesto aí da sua casa, né? E depois, por fim, a vigília pascal, né? Nós vamos ter essa grande celebração, onde vamos tentar vivê-la da mesma forma, né? Aqui na live e aí na sua casa. Nós vamos começar a celebração com as luzes apagadas, né? Apenas com a chama do círio. Depois nós vamos acender as luzes. Depois nós vamos renovar as nossas promessas batismais. Você vai poder estar aí com a sua vela. Prepara uma vela então, a chama, para que você renove as suas promessas. Então, e tentar envolver toda a família nessa celebração, né? Se a gente faz isso, aí realmente eu acredito que nós vamos fazer um grande clamor a Deus, vamos suplicar a Ele aquilo que eu acredito que não só nós brasileiros, né, mas o mundo inteiro está clamando, né? Que essa pandemia cesse, que realmente nós possamos voltar à normalidade dos nossos lares, né? Tá bom? Eu queria comentar também que a Catedral, ela colocou no Instagram dela, se vocês quiserem ver depois, é o Instagram da Catedral mesmo, Catedral do Bom Jesus. E eles colocaram alguns exemplos do que fazer durante esses dias, como manifestação pública, ou até mesmo pra gente às vezes lembrar, porque às vezes a gente tá em casa mesmo e... Todo dia esquece, a gente não sabe mais que dia que é segunda, que dia que é terça, que dia que é quarta. E a gente colocar nas nossas casas pra gente ter memória toda hora, né? Por exemplo, domingo de Ramos, igual você comentou, colocar os ramos na porta. Você vai explicar que na hora da Santa Missa você vai abençoar os ramos? Sim. Então, colocar os ramos nas portas. Na quinta-feira santa, da gente colocar, não vamos ter lava-pés, infelizmente, esse ano, né? Mas colocar, sei lá, em cima de uma mesa, uma jarra e uma toalha para ter lembrança, ter memória da simbologia do lava-pés, né? E na sexta-feira da paixão, o crucifixo. Se você puder, colocar um crucifixo na porta de casa também, ou no portão, no lado externo, para as pessoas virem, né? No sábado, eu sei que não sei se tem vela que aguenta isso, mas colocar na janela, na porta, em algum lugar,
uma vela simbolizando que hoje, naquele dia vai ser a vigília pascal, né? A missa das missas. E no domingo de Páscoa, colocar um símbolo também pascal católico, não um coelho da Páscoa, né? Mas um pano branco simbolizando que Jesus ressuscitou, né? Eu achei bem legal essa imagem da vela nas janelas à noite é uma imagem muito forte. Ela faz referência a uma das pragas do Egito que aconteceu antes da Páscoa. Antes da Páscoa, que foi, se não me engano, a última, né? Não foi a última. A última foi a dos primogênitos, né? Não, antes Mas uma das últimas pragas foi a escuridão. Então a escuridão se assolou em toda a terra do Egito, mas na casa de cada um dos hebreus, e só na casa deles, havia uma luz, né? A coisa lá estava acesa. Eles conseguiam enxergar dentro dos lares deles, e a casa dos egípcios era escura, né? Então que a gente possa também manifestar isso, né? Nós não vivemos mais nas trevas, nós não vivemos mais no pecado, existe uma chama acesa na vida de cada um de nós, né? Amém? Amém. Agora vamos passar para as nossas perguntas. Se tiveram aí perguntas durante a nossa live, nós vamos estar respondendo elas também. E vamos começar já pelas perguntas que foram passadas com antecedência aí na nossa caixinha de perguntas, né? Vamos lá? Olha, essa pergunta eu acho ela um pouco meio retórica. Não retórica não, é porque eu entendi errado. A Catiana, será que foi a Catiana? Deixa eu ver. Catiana Conceição? Catiana, nossa secretária. Mesmo, secretária. Ela perguntou, a partir de quando a Páscoa passou a ser celebrada como significado de ressurreição? Ok. Então assim, Catiana, eu não vou dizer pra você, eu vou rasgar na cara aqui pra não ficar enrolando, você vê que eu tô te enrolando, certo? Eu não tenho o dado do evento histórico, o momento histórico. Mas eu gostaria de dar uma explicação que ajuda vocês a entenderem que a coisa é bem mais complexa do que às vezes a gente pensa, né? Então, a primeira coisa que é importante entender. O povo, ali, os discípulos de Jesus, eles celebravam a Eucaristia desde o início da igreja, desde o evento da ressurreição de Jesus. Como é que nós sabemos disso? A gente tem relatos dos evangelhos, por exemplo, relatos de São Lucas, onde São Lucas refere-se à celebração eucarística por um título. Então, quando ele está falando de missa, o que São Lucas diz? Fração do pão. Então, há momentos em que ele diz, né, os discípulos eram unânimes, né, na oração, na partilha dos bens e na fração do pão, né? Então, a missa era celebrada, a Eucaristia era celebrada. Mas o que é importante a gente entender? Não é isso que a gente tem hoje, não, certo? Então, provavelmente a celebração deles era algo assim, muito mais simples, muito mais rústico, né? Descrição mesmo do rito, a gente tem ali no finalzinho do século I, começo do século II, né, com São Justino, né? Ali ele faz descrição da celebração eucarística, colocando pontos que são muito parecidos com a nossa celebração. Né? Ele fala, olha, eu estava sentado e aí eu vi tal coisa acontecendo, tal coisa acontecendo, tal coisa acontecendo. Então ele vai descrevendo pontos que são próximos da nossa celebração. Por exemplo, a leitura das Sagradas Escrituras, depois a pregação de quem está à frente. Ele apresenta o ofertório, onde se levava as coisas para distribuir para as pessoas. Apresenta o abraço da paz, o ósculo da paz. Depois a oração da Eucaristia, que faz a consagração. Ele usa até uma expressão interessante, né? Os alimentos são eucaristicizados. Então é uma tradução assim meio tosca, né? Mas ele querendo dizer que um alimento era uma coisa e ele passou a ser Eucaristia agora, né? Depois ele fala que essa Eucaristia é levada para os que não estavam presentes, né? Os doentes. Então, a celebração eucarística ela foi se transformando ao longo dos séculos, né? E ela acontecia de diferentes maneiras, em diferentes lugares, com diferentes peculiaridades. Então, isso que nós temos hoje, a coisa assim ser mais uniformizada, ser mais organizada, a gente pode dizer assim que bater o pé mesmo para o negócio ser do jeito que é hoje, século XVI. Depois da pseudo-reforma protestante, né? Que não é uma reforma, é um cisma, né? Então, ali, com o Concílio de Trento, se estabeleceram normas assim, bem objetivas e claras para os sacramentos, né? E depois, o modo como nós celebramos hoje no Vaticano II, década de 60 do século passado, né? Então, antes, os ritos eram mais locais, tinham as suas peculiaridades, né?
Então, agora dizer, né, para você, assim, essa celebração da Páscoa, como nós temos hoje, eu digo para você que precisaria de uma pesquisa assim, histórica, um negócio bem mais delicado. Mas tem-se relatos, certo, dessa celebração pascal nossa de hoje, dos séculos passados, de como que ela era realizada, as leituras que eram realizadas, Mas, a quantidade por exemplo, de leituras. Quando que o sábado deixou de ser sagrado e o domingo se tornou sagrado pela ressurreição? Então, isso aí já é dos primeiros momentos da igreja. Esse vínculo com o domingo é dos cristãos após a ressurreição de Jesus e após a compreensão dos apóstolos, né? São Pedro é assim. Não, decidiu. vamos deixar assim então claro o objetivo, né? Mas o que é importante entender? Os primeiros discípulos, eles não viram a fé cristã como uma coisa separada da fé judaica. Tanto é que eles continuavam indo no templo, continuavam fazendo as orações deles, continuavam no sábado indo nas sinagogas. Então eles não viram como uma ruptura, eles viram como algo que surgiu ali e é novo, é deles e vão caminhar com isso também, certo? Mas a igreja sempre viu o domingo como o dia da celebração. Tanto é que nos primeiros relatos dos cristãos, né, é usada essa palavra, né? No dia do sol, né? Depois que ficou essa expressão para nós, né? O dia do Senhor, né? Mas o dia é chamado dia do sol. Então, o primeiro dia da semana, então ali que era feita a celebração da Eucaristia, né? Então, isso nós podemos afirmar com tranquilidade. Ok, Catiana? Entendi. Mas eu vou pesquisar mais e vou tentar ver se eu arrumo uma resposta mais bonitinha para você. Acho que essa pergunta, acho que ela pode ser Respondeu. objetiva. Não, ela pode ser mais objetiva. Tanto. Foi a Deus Desite. Ela perguntou, quando a Páscoa começou a ser comemorada? Então, a Páscoa dos judeus, ela começou a ser comemorada depois da saída dos povos judeus. A saída do povo judeu da escravidão, durante a travessia, eles recebem o mandamento da celebração da Páscoa, né? Então a Páscoa para os judeus, ela era uma celebração religiosa com esse cunho de libertação do Egito, desde a libertação do Egito. Para nós cristãos, ela assume esse significado definitivo com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E agora os discípulos, eles celebram a Páscoa já com esse novo significado, né? Por isso que a instituição de Jesus da Eucaristia no ambiente pascal é muito forte, né? Essa é a minha nova aliança, né? Essa é a verdadeira Páscoa, né? É aqui que aquelas imagens se concretizam, né? Então, a Páscoa dos judeus com a saída do Egito. A Páscoa dos cristãos com o tríduo pascal original, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas é bom entender isso, gente. Os discípulos não entenderam esse negócio da noite pro dia, não. Jesus ressuscitou no domingo, no outro domingo São Pedro estava rezando missa, não. Então, assim, foi algo que deu chão ali para eles compreenderem. A gente pode dizer que assim, o momento mais claro da compreensão desses mistérios para eles é Pentecostes. Quando a promessa de Jesus, né, que virá um novo Paráclito, que vai nos recordar de tudo que eu disse e vai ajudá-los a entender tudo que eu falei, ali que a promessa se cumpriu, né? Precisou do Espírito Santo para conduzir, né? Exatamente. Então Jesus estava instituindo a Eucaristia, os discípulos estavam lendo, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas não estava nem aí não, menos, né? Não estava nem aí, mas eles não estavam entendendo. Para eles era a Páscoa dos judeus que estava acontecendo ali, era a celebração. Nenhum deles pegou ali o pão. Nossa, é Jesus, né? Então assim, eles não tinham uma compreensão clara da grandeza dos mistérios. Então, no filme de Mel Gibson, que eu aconselho aqueles que puderem vê-lo nessa semana, A Paixão, ele tenta deixar assim evidências de que João, ele entendeu o que aconteceu na ceia na hora da cruz. Porque na hora que ele está vendo Jesus morrendo na cruz, o Joãozinho do filme, ele se recorda de Jesus partindo o pão. É muito interessante a simultaneidade das cenas. A hora que a cruz vai erguendo, Jesus ele vai lembrando de Jesus erguendo o pão. É muito bonito isso. Então o Mel Gibson, aquilo ali é uma intuição dele, certo? Ele tentou compreender que ali naquele momento João estava entendendo, né? Mas é bom a gente entender que assim, as coisas fizeram sentido pleno para eles em Pentecostes. O Felipe, ele pediu sugestões para viver bem o período da Semana Santa, a gente já foi explicado aqui, né? A Giselda Lima, ela perguntou assim, quando terminam as penitências feitas durante a Quaresma? Sábado de Aleluia ou domingo? Ok. Então assim, Giselda,
cronologicamente falando, tempo, computando o tempo mesmo, 40. Quaresma, 40 dias, começa ali na quarta-feira de cinza e termina no domingo de Ramos, certo? Então, se você fizer as contas direitinho, você vai ver que ali no domingo de Ramos deu os 40 dias. Então, liturgicamente, a gente pode chamar a Quaresma, eu diria assim que seria mais preciso olhá-la sob duas perspectivas. Uma perspectiva mais estrita. Então, o que seria a perspectiva estrita? Quaresma, de quarta-feira de cinza até domingo de Ramos. Domingo de Ramos começa um outro tempo, chamado Semana Santa, que vai do domingo até o sábado de Aleluia. E dentro desse período de Semana Santa existe um outro subperíodo, que seria o Tríduo Pascal, que começa na quinta e termina no sábado de Aleluia, né? Mas não é errado nós olharmos para a Quaresma sobre esse ângulo maior, aí extrapola os 40 dias, né? Mas isso aí eu diria que é quase como um direito suetudinário, né? Um direito que foi adquirido pela prática. A gente fez tanto que acabou sendo. Que ninguém, você chegar e falar assim, domingo de Ramos acabou a Quaresma, ninguém vai concordar. Vai caçar briga e vão bater em você, né? Então a gente olha para a Quaresma e veja ali desde a quarta-feira de cinza até o sábado de Aleluia. Mas não amanhã do sábado de Aleluia, né? A celebração da vigília pascal, né? Então ali é o dia em que propriamente dito a gente vence esse período de preparação e celebra a Páscoa, né? Mas se for assim, ser bem crucial ali nos 40 dias, no domingo de Ramos acabou. Agora essa penitência que é feita na Quaresma, que a gente faz conscientemente, não vou dizer nem inconscientemente não. Ninguém faz essa penitência para acabar com ela no domingo de Ramos, não. Faz com ela para acabar lá na Páscoa. Tanto é que, não sei, imagina aí se você fez uma penitência aí de ficar sem cerveja durante a Semana Santa, a Quaresma, né? Aí você, no domingo de Ramos, que começa a Semana Santa, o cara vai encher a cara durante a Semana Santa. Sexta-feira da Paixão, aí tá tudo errado, aí não tem lógico trem desse. Então, eu diria, segura a penitência aí até no sábado de Aleluia. Depois da celebração, aí você volta para casa, ou melhor, continua em casa e faz o que você não tinha feito aí durante a Quaresma. A Maiara de Araújo perguntou: qual a importância do Círio Pascal e é possível celebrar a Páscoa sem ele? Então, Maiara, o Círio Pascal é o símbolo da Páscoa, né? Então, é a vela que ela representa o próprio Cristo que venceu as trevas da morte e está vivo, né? Quando a gente celebra a Vigília Pascal, esse ano vocês vão ter a oportunidade de ver isso bem de perto. Às vezes na celebração da missa é difícil, ninguém vê por causa da quantidade de gente e o padre está lá do lado de uma fogueira, sapecando e o povo não vê isso acontecendo. Mas esse ano nós vamos fazer na live, então pelo menos essa vantagem vocês vão ter, vocês vão ver direitinho, né? Se bem que o padre vai ter um Círio Pascal aqui bem... acochambrado artesanal. Isso, artesanal mesmo, porque não tem o Círio para comprar, não tem as coisas, né? Então, não tem loja para comprar. A gente vai fazer o nosso Círio aqui, mas então na celebração o padre ele marca o Círio, né? Então tem toda uma oração durante a marcação do Círio, né? Então o padre pega aqueles cravos que vão ser as chagas de Jesus, né? Ele marca o Círio, ele marca a cruz, ele marca o alfa e o ômega, né? Que são a primeira e a última letra do alfabeto grego. O padre marca os dias do ano que está sendo celebrada a Páscoa, né? 2020, né? E depois ele vai colocando cada uma das 5 chagas no Círio Pascal, para que quando você olhar para aquele círio marcado com aquelas chagas, você saber, nossa, Cristo morreu. Mas na hora que você olhar para a vela e ver que a chama está acesa, porque o celular teve uma ligação, gente. Desculpa aí, gente. Era o povo do presídio. O pessoal tava ligando pra gente aqui e voltamos. Tá ao vivo aí? Tá funcionando? Alguém dá um ok pra nós aí? Vai. Agora que começou a parte que você voltou. Voltamos? Tá. Então tá beleza, gente. Então vamos continuar aqui que aconteceu um probleminha ali. O celular tava recebendo uma ligação. Mas continuando então. Sei nem onde é que eu tava mais. Minha filhada ela faz uma careta de desespero tão grande quando dá alguma coisa ruim aqui que pra mim tinha caído um raio aqui, Círio né? Pascal. Então estávamos falando do Círio.
Então o círio é essa imagem clara de que Jesus venceu a morte, né? Ele está ali com as chagas, o ressuscitado, quando ele apareceu para os discípulos depois da paixão e ressurreição, ele aparecia com as marcas da cruz, mas apareceu vivo, né? Então sim, o círio é de suma importância para a celebração pascal. Uma vez que ele é aceso na celebração da vigília pascal, ele vai permanecer aceso até a celebração de Pentecostes, 50 dias depois. Então tem um rito para se preparar e acender o círio, e tem um rito para você apagar o círio na celebração de Pentecostes. Depois ele volta a ser aceso apenas na celebração dos demais sacramentos, né? Ele vai ser aceso na celebração dos matrimônios, batismo, na crisma, né? Acho que é interessante também falar que é o círio que santifica a água do batismal, né? Exatamente. A bênção da água batismal, ela é feita com o círio. Então o círio ele é mergulhado na água 3 vezes para fazer memória ao Cristo que é mergulhado no Jordão, e ao ser mergulhado no Jordão no seu batismo, ele santifica todas as águas que depois serão utilizadas no batismo dos cristãos. O círio, então, ao ser mergulhado na água, ele abençoa aquela água que vai ser utilizada no batismo dos cristãos, né? De cada paróquia. Então, por isso que sim, é importantíssimo o círio. E sim, tem que ter o círio na celebração da Páscoa. Tanto é que nós vamos fazer o nosso círio aqui, vamos dar um jeito, né? Sem vai ter círio. Vai ter círio. A Marta, ela perguntou, por que são feitas ao todo 9 leituras bíblicas na missa da vigília pascal? Isso. Então, assim, Marta, como eu tentei explicar agora há pouco, né, o objetivo é fazer com que nós possamos passar pela história de salvação ao longo dessa celebração, né? É uma celebração longa. Então, quem vai para essa missa, geralmente, não está preocupado com o tempo. Então, são 7 leituras do Antigo Testamento. Após cada leitura, existe um salmo. Depois, nós temos a leitura do Novo Testamento. Depois, nós temos a aclamação. E depois nós temos o Evangelho. Esse ano a gente vai fazer ela reduzida, isso, né? Então existe a possibilidade, a liturgia nos dá essa flexibilidade de optar por fazer um número menor de leituras. Então qual é a obrigatoriedade? Pode-se retirar as leituras, com exceção da terceira leitura, que é exatamente a narrativa da Páscoa no Antigo Testamento. Então a nossa Páscoa que nós vamos transmitir pela live, nós vamos ter 3 leituras, depois a leitura do Novo Testamento e a leitura do Evangelho, né? Então vai ser uma celebração mais breve também, né? A gente tem esses problemas aí de transmissão da live aí, depois de 1 hora aí o negócio cai, então vai ficar um negócio meio chato, a gente no meio da missa, o negócio cai e volta. Então a gente vai tentar fazer essa celebração mais breve. Eu acredito que ela vai acontecer com 1h15, estourando 1h20. Então, mas é uma necessidade pastoral. Então a igreja ela dá essa flexibilidade para um caso de necessidade. Mas como eu disse, a celebração feita na sua plenitude, então são todas essas leituras aí, para que a gente possa, pelo menos uma vez no ano, acompanhar a história da salvação de uma maneira mais clara, tranquila, objetiva, né? Ok, Marta? O Geraldo, ele perguntou assim: o que significa a ida de Jesus à mansão dos mortos após a morte do corpo na Sexta-feira Santa? E por que algumas dessas passagens são colocadas na oração do credo? Ok. Então, Geraldo, nós temos na nossa tradição cristã, né, essa descida de Jesus à mansão dos mortos. O importante, talvez, aí entender é o que é e não o que ele foi fazer lá. Porque uma vez que a gente entende o que é, fica mais fácil de entender o que ele foi fazer lá. A mansão dos mortos, ela não é o inferno, certo? Então, por mais que, dependendo da tradução, a expressão Jesus desceu à mansão dos mortos pode ser dita também, desceu aos infernos. Mas é inferno de uma imagem, de mundo inferior, e não inferno de morada do capeta, certo? Então, o que é a mansão dos mortos? Mais uma vez, vamos usar aqui uma metáfora, né? Uma imagem de algo que não dá para se fazer imagem, mas é o local onde estão as almas dos justos, que morreram antes de Jesus. Aqueles que participaram conosco da live aí sobre o céu, inferno e purgatório devem se lembrar que a gente falou que tem as pessoas que, na morte, elas estão bem, mas não são santas, e elas vão para o purgatório.
Tem as pessoas que são santas, vão para o céu. As pessoas que são pecadores lascados, vão para o inferno. Antes de Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, então o céu estava fechado, o céu estava lacrado. Então não tinha como as pessoas morrerem e ir para o céu. Mas também tinha muita gente boa, que morreu e não tinha por que ir para o inferno. A pessoa não foi ruim. Quantos justos a gente tem na Sagrada Escritura? A gente tem Abraão, a gente tem Moisés, a gente tem os profetas, a gente tem São José. Então esse pessoal morreu e está lá, não tinha jeito de ir para o céu, não estava aberto ainda. Então quando Jesus morre, qual é a sua primeira missão antes da sua ressurreição? Ele vai lá nesse ambiente anunciar para esse povo que eles estavam redimidos, que a salvação chegou para eles. Tem uma leitura, eu até vou ver a possibilidade de a gente disponibilizar ela aí, talvez numa live, ou talvez em um desses momentos de oração. Talvez a gente possa até, num dos momentos das celebrações, a gente lê-la, né? A gente tem ela no livro de orações do sacerdote, ela é lida no sábado de manhã. É um texto antiquíssimo, não sabemos quem é o autor, certo? Mas ele narra exatamente esse evento, Geraldo, a descida de Jesus. E quando Jesus desce, ele vai ao encontro de quem? De Adão. Então ele vai ao encontro de Adão, anunciar para Adão que, todo respeito aí de quem está ouvindo, né, a merda que eles fizeram foi arrumada. A bagunça que eles aprontaram foi arrumada. Então é um texto belíssimo, nós vamos ter a oportunidade de meditá-lo aí durante esses dias. Aqueles que participam da paróquia, que vivem os momentos fortes aí da nossa paróquia, com certeza já o ouviram. Se eu não me engano, no primeiro ano da nossa primeira Semana Santa na paróquia, eu li essa leitura assim que a gente chegou na igreja, após a procissão do Senhor Morto. Então é uma leitura muito bonita e ajuda a gente a entender isso. Então, Jesus foi lá para quê? Ele foi lá encontrar aqueles justos que morreram e que estavam ansiosos pela redenção. Eles queriam poder vir para o céu e contemplar a Deus face a face. E agora Jesus chega com a notícia de que agora a coisa deu certo. Okay, e ela está no credo porque a gente crê que isso aconteceu, né? Isso é uma coisa muito, muito importante. Isso, porque depois na verdade, o nome próprio é um artigo da fé católica, né? Então, esse artigo da fé católica é um artigo sem o qual você não é católico. Se você deixa de acreditar nisso, você deixou de ser católico, né? Então, quando a gente estuda o creio, ali a gente vê os pontos essenciais da nossa fé que nos fazem católicos. Então, é exatamente por isso que ela está no creio. A Cleusa, ela fez uma pergunta, mas eu quero só deixar claro que ela já foi respondida, né? Que ela perguntou por que a missa do sábado é chamada mãe de todas as missas. E o motivo da Semana Santa ser chamada de santa é em função de ter acontecido a crucifixão nela. Na verdade, em função de ter acontecido tudo que tinha que acontecer nela, né? Agora a gente vai para as perguntas que foram feitas no decorrer, né? Da nossa escola da fé. Vamos dar uma pausa? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa, porque a live vai cair daqui a 4 minutos. Então já tem quase 1 hora que a gente está aqui conectado. Então faz aí, toma um cuidadozinho, de assim que a gente conectar, você já entra rápido, para a gente já concluir. São algumas perguntas ainda, acredito que vai ser breve. E a gente já encerra esse momento e vamos também entrar com os nossos avisos, né? Falar como que vai ser a programação da nossa Semana Santa. Então vamos lá, hein? Até agorinha. Tchau!